Salve galera, beleza? Para jogar mais uma vez e capítulo 210 saiu de The Beginning After the End essa semana, sexta-feira. Vamos ver o que aconteceu nesse capítulo, mas já vou dizer pra vocês que se vocês não entenderam nada, fica tranquilo que eu tô aqui pra te explicar o que aconteceu. Bom, não é ressalvas pra ninguém que o último capítulo 209 acabou bem no começo da batalha generalizada que ia ser entre os anciões Kite Glider enfrentando o Arthur com tudo que eles tinham para poder se familiarizar com as habilidades do mago, né, do próprio general Arthur. Nisso, todos começaram seus ataques e o Arthur teve que se virar no meio dessa lambança toda, né? Foi meio que um pega pra capar mais amistoso. E nós vemos que o Arthur realmente usa bastante magia de fogo e magia de gelo, que ele costumou mais usou bastante nessa luta, se você não percebeu. Galera, o capítulo exatamente começou com filler, tá? Eu não lembro disso na novel, é muitos capítulos da novel, mas eu realmente não lembro da Tessia tá enfrentando, provavelmente, é óbvio que ele enfrentou o Darvuz em algum momento, ou a equipe dele fazendo um treinamento antes de qualquer batalha ou qualquer parada. Isso é óbvio que acontece, não vai ser ruim colocar na novel, mas ficou meio sem sentido o fato de que eles estavam treinando, o Darvuz perdeu pra ela usando a vontade bestial dela, tipo assim, primeira fase, pra tirar aqueles machados, que são machados, por sinal, muito bonitos dele, são machados de família, tá? Herança de família dele, aquilo aí. E beleza. Depois disso, ela recebe um comunicado do vô dela, do Viron, trazendo um pouco de informações do que o Arthur tá fazendo. Tipo assim, não faz menor sentido isso. Pra que ele vai mandar o comunicado pra ela? Ó, o que o Arthur tá fazendo aqui, ó. Ele tá treinando, tipo assim, tudo bem. Ele poderia ser alguma coisa a mais, tipo, de um filler teorizando deles falando assim, ó. Se você quiser mais pra frente, meio que chamando ela, sai dessa guerra aí pra vir treinar aqui no castelo, melhorar suas habilidades. Ah, até lá, vai, mas não ia fazer sentido mesmo assim. Ela, sabendo que que o Arthur vai estar treinando com Camus, com a Esther e com o Boom, tudo bem. Mas aí a parte de colocar a Kite pra dar aquele ciúmezinho, que ela ficou com ciúme sabendo que a Catelyn tá lá. E, tipo assim, ela sabe que a Catelyn tinha meio que um interesse levemente amoroso, não é meio amoroso, meio afeição pelo Arthur. Cara, isso foi meio desnecessário e perda de tempo do mangá, que foi até curto demais. A cena corta pra Kaito dando um ataque de gelo no Arthur e ele destruindo esse ataque através das suas chamas. E nesse exato momento o Boom acaba usando um pouco de magia de terra, levantando um pouco o pezinho do Arthur, fazendo ele cair e tipo assim, atrapalhando ele no meio daquela luta, enquanto o Camus manda uma lâmina bem violenta pra ele e ele utilizando a Dawn's Ballad, que é a espada maravilhosa dele, pra tentar defender esse ataque. Só que nesse momento a explosão de vento estoura com muito mais força, né? É claro que o Camus fez de propósito e diz pra ele que o fundamento básico de uma luta, durante a luta, você tem que ser imprevisível, entendeu? Um conjurador tem que ser imprevisível, porque você já tá dando ataque de longe, entendeu? Após usar Dawn's Ballad para se defender do ataque do Camus e do Boom, a Kato acaba utilizando aqueles esquifes de gelo que você vê pequenininhos que o Arthur facilmente destrói com as chamas dele. Mas é o seguinte, galera, esses esquifes de gelo eram o tamanho do punho do Arthur, tá? Tem mais descrição na novel, tem mais espaço para isso. Eu acho que ia ficar um pouco mais complicado colocar isso no mangá. Então, pra você adaptar no mangá essas cenas de luta, eu acho que teria que ter mais balões explicando. Eles tiram um Samurai X da vida que tem toda uma explicação mais aprofundada pra você entender todo o contexto de uma luta. Então, dá mais profundidade na luta, entendeu? Por isso que eu acho que faltou um pouco mais de balão, ou os balões que tinham que ter um pouco mais de explicação ali. E nesse momento, enquanto ele consegue se defender desse ataque, três partes de como se fosse um caixão de areia, uma pirâmide, prende o Arthur ali, e eles até zombam dele. Nossa, esse aqui é o famoso general que o tanto viram, engandeusa ele por ser habilidoso. E essa parte é muito simples, o Arthur acende uma chama ali dentro para poder estudar o interior daquela prisão que ele ficou ali. A novel diz que foram mais ou menos 6 metros ali dentro, de construção bem elaborada do Boom. E nisso ele vai e coloca a mão no chão para usar a magia de terra também. Você sabe por que ele usou essa magia de terra? Você que não leu a novel? Bom, vamos lá. Você não entendeu aquelas ondas ali de ecolocalização? Ele estava tentando ver onde os seus inimigos estavam, onde seus rivais estavam no meio da luta. Quando o Boom percebeu isso, ele simplesmente coloca e conjura espinhos de terra ali dentro para tentar pegar o Arthur, e o Arthur vai e desvia. Isso que é uma luta amistosa, tá? Nessa parte o Arthur ali no momento começa a conjurar tanto magia de fogo, que ele aumenta aquela chaminha que ele tinha ampliado lá, e a parte do seu braço esquerdo ele começa a usar magia de gelo, causando assim um vapor muito forte ali dentro, que claro, para poder ser soltar dali. O vapor vaza para fora daquela construção, e nesse momento a Esther diz para Ketel
aproveitar esse momento. Tá, outro momento ali que eu acho que os balãozinhos trazem um entendimento mais vago do acontecimento. Porque eu mesmo, quando vi aquela arte, achei que era fumaça. Mas vento com gelo gera um vapor úmido, né? E essa umidade faz todo sentido a Ketel usar a magia dela de gelo. Então ela ia preparar alguma coisa quando a força entre o vapor e o fogo dentro ali daquela prisão de areia estoura e o Arthur aproveita esse momento para chegar fazendo mais ataques. Uma outra coisa importante, na hora que o Arthur sai daquela prisão, nós vamos para um ponto de vista na novel da Ketel Glider. E nesse momento ela explica tudo o que está acontecendo no ponto de vista dela, em que a própria Esther continua usando o ataque de chamas, dessa vez não chamas simples, mas chamas azuis, que são bem mais poderosas, enquanto o Camus vai para cima também, sempre confrontando o Arthur, usando mais vento para cima dele. E ele fica num bolo de vento com as chamas da Esther, que a chama amplifica, o vento amplifica a chama dela, prende o Arthur e nesse momento a Ketel não consegue atacar, que ela fica com medo do que pode estar acontecendo com o Arthur ali. A novel diz que ela queria estender a mão para proteger o Arthur nesse momento. Tipo, ela tá meio que, puta, eu acho que a gente tá exagerando. E nisso o Arthur sai dali de dentro, acho que ele usou um pouco da chama dele ali também, e cai ali. E todos dizem, tipo, essa foi uma boa, e ele quase se lascou nessa partida, sabe? Entre vários ataques que acontecem com ele, entre vento do Camus acertando o pé dele, puxando ele para que ele possa cair, como vocês estão vendo nessa arte aí, que foi legal. Mas nesse momento é que eu digo pra vocês que a nova acabou muito rápido. Porque eles dizem e confrontam o Arthur que ele... Poxa, se a gente fosse lutar brincando não ia ter graça. Quando que você vai lutar pra valer, Arthur? Aí ele diz, realmente, eu tô me segurando. É um mau hábito dele de manter o nível dele do mesmo nível da pessoa que tá enfrentando ele. Ele sempre faz isso, eu acho que pra aproveitar mais a luta. Ele gosta da luta. Lembra? Ele sai até Saiyajins. Mas nesse momento ele ativa o seu os cabelos perolados, né, meio cor de trigo, e aquelas imagens, as runas dos dragões pegam na pele dele. Nesse momento a Kathleen acaba lembrando da Academia Chirus, que foi a única vez que ela viu ele utilizando essa forma quando ele enfrentou o Lucas para salvar todo mundo daquele desastre da Academia Chirus. Galera, isso tudo que vocês viram na novela foram várias páginas e até que acabou rápido, já que não tinha tanta coisa pra gente ler. Só se você parar para prestar atenção nos detalhes da novel, só para você parar e prestar atenção nos detalhes do mangá, é que, galera, se você pegar em audiobook, eu tô acompanhando isso no Audio Novel BR, tá? Depois vou deixar o link para vocês. É o capítulo 182, que é a avaliação dos anciões, o nome desse capítulo da novel. E adaptou apenas 7 minutos e meio da novel, de um audiobook, tá? De leitura. Então foi muito pouco, foi um capítulo muito rápido. É complicado isso, sabe? Eu sei, tudo bem, não vai dar pra adaptar tudo, mas você entende que poucas coisas que eu falei pra você aqui te dá uma visão diferente do capítulo? Tanto a parte que para ponto de vista da Kathleen, que ela vai ver essa situação, cada um deles utilizando a magia de certa forma para atrapalhar o Arthur no meio da luta. O fato de que no mangá vocês veem ele parado lá dentro, ele só acende uma luz para ver lá dentro, bate a dar os baldes em cima para ver como é que é a estrutura daquele ambiente que ele viu que é reforçado. E tipo assim, nesse momento, uma coisa que não mostra no mangá é o fato do Arthur refletir, quando está no ponto de vista dele, em que enfrentar magos conjuradores é muito mais difícil do que fortalecedores. Lembrando vocês que conjuradores são aqueles que sempre utilizam magia à distância. Entendeu? Então ele tem que tentar cortar essa distância. Tudo bem, o Arthur luta mais ou menos das duas formas, como ele explicou na Academia Chirus, mas fortalecedores sempre vão estar fortalecendo a mana dentro de si e indo pra cima no ataque, entendeu? E ele percebeu que está sendo cada vez mais chato, sendo pressionado desta forma. Ele não vai usar sempre realmente o Helm Art nessas lutas, porque ele tem que focar mais em cada momento elemental dele. E aí, na próxima semana, na próxima sexta-feira, a gente vai ver o que vai acontecer. Vai finalizar, eu acho que essa outra parte do terno. Espero que finalize, tá? Porque senão vai ficar só um mangá muito vago, rápido, pra você estar lendo. E você, eu acho que como eu, vai ficar meio que insatisfeito. E eu duvido que você vai querer pular na novel pra saber o que acontece, galera. Tudo bem, muitos de vocês disseram que não curte muito essa parte, disseram que eu acho meio chato esse capítulo, quero logo vá pra guerra, porque vai acontecer, traz spoiler pra gente, Emir. Mas eu tô pensando em trazer uma análise durante essa semana à frente disso, sabe? Vai dar spoiler pra vocês, tá? Porque logo vai vir uma lança aí no meio desse treinamento do Arthur com o interesse de enfrentar o Arthur, e o Arthur vai ter que lutar pra valer nesse treino ali. Será que ali vai aguentar? Será que aquela proteção ali vai aguentar pro Castelo não estourar com a luta das lanças? Deixa nos comentários o que você achou e deixa nos comentários que você acha que
vale a pena trazer até filler, uma invençãozinha no meio pra tentar acrescentar um pouco mais? Porque na minha opinião, aquele começo da Tessia com o grupo dela e ela recebendo um pergaminho do Vini, eu acho que foi totalmente desnecessário, tá? Eu acho que devia ter ficado só no Arthur de uma vez, que eu acho que era mais interessante para nós. Beleza? Forte abraço, pessoal. Tamo junto. Deixa a panelada no like, se inscreve no canal. Se você gosta de The Beginning After the End, se você gosta de Tower of God, logo vou estar trazendo mais vídeos pra vocês. E um conteúdo Marvel também, como sempre. Falou? Tamo junto até depois do fim.